Bora terminar o vídeo para falar sobre lista de dispensáveis no São Paulo. Tricolor não vai anunciar de forma pública, mas criou uma relação interna programando ou permitindo que empresários de 5 atletas procurem clubes para esses jogadores. São Paulo não conta para o segundo semestre com o goleiro Yang, com o lateral direito Cédric Soares, com o zagueiro Matheus Belém, com o volante Luan e com o atacante Paulinho. 3 atletas da base, que podem até ser negociados por empréstimo para que ganhem mais minutos, 2 jogadores mais veteranos, que custam dinheiro e estão fora dos planos de Dorival Júnior. O caso mais grave é do Luan, que tem contrato até dezembro. Desde o início do ano, o São Paulo tenta encontrar clubes para o atleta. Chegou a oferecê-lo, por exemplo, para o Mirassol, mas o Luan tem recusado ofertas para deixar o São Paulo. Em relação a Cédric Soares, lateral contratado como uma boa opção, alguém que já havia jogado no Arsenal, mas que com a camisa do Tricolor nunca conseguiu progredir. Pelo contrário, e tem salário relativamente alto, na casa dos 400 mil mensais. Se encontrar interessados para toda essa galera, o São Paulo vai ultrapassar a economia de R$1 milhão por mês. Parece pouco, mas para um clube que tem enormes problemas financeiros, qualquer ajuda é super bem-vinda. O que está acontecendo? O São Paulo tem o Bobadilla hoje que vai perdendo um pouco de espaço para o Newton, que o São Paulo fez das tripas coração para conseguir trazer. Danielzinho, mesmo que ele perca espaço, ele ainda é do São Paulo, tá lá, beleza, e ele não tem um valor de mercado. Então o Bobadilla, se perder espaço, o São Paulo perde valor de mercado. O São Paulo deve vender o Bobadilla agora. Duvido que ele vista a camisa do São Paulo de novo nessa passagem aqui. Nada impede ele ir embora para Europa, fazer a sua historinha por lá e voltar para o São Paulo um dia. Não tem nada que impeça isso. Mas agora, nessa janela, eu tenho pra mim que o Bobadilla é vendido. Newton chega com esse status de titular e o São Paulo pega o jogador Marcos Antônio e avança ele pra meia. Isso aqui é Dorival, tá? Só pra uma atualização bem rapidinho aqui do que o Dorival fez desde que ele chegou no São Paulo nesse quesito mudança de posição de alguns caras. O São Paulo pegou o Cédric Soares e mandou embora, nem quis mais tratar o cara. E o jogador Paulinho, centroavante, o São Paulo também mandou procurar clube. Luan mandou procurar clube e foram vários caras que o São Paulo nem voltou com eles pra essa intertemporada. O impacto que tem de você pegar um cara igual Dorival e colocar ele no banco de reservas é que ele começa a mexer os pauzinhos ali para ter um time qualificado. E ele olhou pro cara igual André Silva e falou: ó, André, você não é mais centroavante aqui. Agora você vai ser um segundo atacante para disputar posição com o raro Luciano. Luciano hoje é uma posição do São Paulo que só ele tem aquela característica de ser um cara que vem de trás, que faz gols mesmo sem ser um centroavante. Ele não é um ponta porque ele não é rápido, ele não tem habilidade para driblar, ele é o cara que joga um pouquinho para trás do centroavante, é quase que um falso 9. Então o Caleri tromba, o Luciano faz o gol de chute. O André Silva, ele não é o cara para ser a característica do Caleri. Então o Dorival, enxergando o André com uma característica mais parecida com a do Luciano do que com a própria do Caleri, ele olha também e fala: peraí, quem que eu tenho de segundo atacante? Tem pouquíssimos nomes, né? Vitor Sá é ponta, Ferreirinha é ponta, Arthur é ponta, Luca é ponta, TT é ponta. Quem que é o segundo atacante? O Caulinho é improvisado, não tem essa figura. Então o Dorival, de maneira muito correta, ele pega o André e fala: você é segundo atacante reserva. Não teve meias palavras. Então o Dorival encontrou espaço pro André. É um espaço na reserva? É, mas é um cara que fica claro que ele vai entrar no lugar do Luciano quando o Luciano não estiver cansado, rodízio, machucado, suspenso, qualquer coisa. Então o André tem a sua importância aqui agora. E aí ele chegou também com o Tapia. Então enquanto o Tapia era o ponta direita reserva e o André Silva era o centroavante reserva, inverte. Hoje o André Silva é segundo atacante reserva e o Tapia passa a ser o centroavante reserva. Efetivado. Dorival chegou e falou: você é o reserva direto. Então perceba, um cara igual o Rian, vamos para Rian Francisco, que ele virou o centroavante do time de Dorival. Ele não vai ter que desbancar o Caleri e também desbancar o André Silva e desbancar o Tapia para jogar. Não. Caleri hoje tem o perfil de titular. Beleza? É titular. Agora, quem é reserva do Caleri? É o Tapia e o André, é o Tapia e o Rian e só. Não tem o André, percebe? Então, para um cara igual o Tapia, existe uma chance de titularidade, apesar dele ser grosseiro de bola. Um cara igual o Rian, existe a chance de ser titular do São Paulo. O Dorival, ele fez com pouquíssimas movimentações, ele conseguiu mexer em muita coisa, mas a principal delas é a do Marcos Antônio. O Marcos Antônio é um jogador que virou meia. Gente, olha no meu olho aqui, você que tá me olhando aqui agora, que tá assistindo, que tá ouvindo, olhe nos meus olhos. É importantíssimo que o São Paulo Futebol Clube tenha Marcos Antônio como meia efetivado. E isso tem que impactar diretamente em parar de buscar meia? Não tem. Pode buscar lá o
Vamos lá, vamos chutar aquele cara do Quinteiro, Juan Fernando Quinteiro. River Plate quer mandar o cara embora, o cara é colombiano, pode trazer o Quinteiro? Pode, traga agora, não tem problema nenhum. Agora, enquanto não traz, enquanto o São Paulo tem tido dificuldade para trazer o Domingos Duarte, um zagueiro que dane-se, né? O outro lá, o Arthur Chaves, zagueiro que dane-se, não pouco importa. Então você tendo hoje um meia para vir, maravilhoso, mas vai ser na oportunidade. Agora, Marcos Antônio é o meia efetivado. O São Paulo de Dorival, ele pode mudar a característica do Marcos Antônio. É claro que todo jogador hoje tem que voltar para marcar. Então pensaram, mas o Marcos Antônio vira meia e não vai ter que marcar mais. Não tem nada disso. Até o meia, até o centroavante tem que voltar marcando. Agora, quando o São Paulo tiver a bola, a clareza de ideia vai ser essa. Luciano é segundo atacante, avança, patrão. Vai fazer gols. O Vitor sai ponta esquerda, Ferreirinha. Agora, quem é o meia? Quem é o cara para criar a jogada? O cara é o Marcos Antônio. Então isso aqui é extremamente importante de analisar aqui agora. O São Paulo, ele tem também uma outra importância gigantesca aí, que é a do Wendel, depois que o Enzo Dias parou de jogar. O Dorival, quando ele teve o Caio Paulista, por isso que eu falei, o Caio Paulista volta pro São Paulo, o espírito volta sim. Porque o São Paulo, ele teve o Reinaldo por trocentos anos, né? O Reinaldo, ele chegou a ser emprestado pra Chapecoense, Ponte Preta, ele jogou bem nas duas. No São Paulo, nunca destacou tanto, talvez com o Diniz ele destacou mais, né? Mas no São Paulo, era um jogador normal. Ia pra Chapecoense, monstro. Ia pra Ponte Preta, monstro. Foi pro Mirassol, já veterano, monstro. Então, no São Paulo, fez falta pra caramba um cara igual o Reinaldo. O Caio Paulista veio pro São Paulo em tempo recorde e ele foi campeão da Copa do Brasil com extrema importância. Ele foi mal contra o Corinthians, mas ele fez gol contra o Palmeiras. E aí a gente olha pro Caleri, por exemplo, fez um gol na Copa do Brasil que foi contra o Flamengo numa que o Rossi bate roupa e não acha a bola. Caleri tem uma importância no São Paulo? Tem. O Caio Paulista também. Por quê? Porque o Dorival, ele conseguiu fazer o Caio Paulista apoiar e ajudar o Nestor, ajudar o Michel Araújo quando entrava, ajudar todo mundo que tinha por ali como ponta. Quando eu olho pro Wendel, ele é 1000 vezes mais jogador do Caio Paulista. 1 milhão de vezes mais jogador do Caio Paulista. Não dá nem pra comparar. Então o São Paulo, no Wendel, ele não vê agora um lateral que vem aqui com medo do sol, como parece que ele chegou aqui. Agora não. Agora é um lateral que vem pra encontrar Dorival, que potencializou o futebol do Rafinha, que já tinha jogado mal no Flamengo no finalzinho, não jogou na Grécia, não foi bem no Grêmio, e no São Paulo, Dorival potencializou o Rafinha para ser campeão aqui, com muita importância, diga-se de passagem. O Caio Paulista também, potencializado pelo Dorival, que acabou virando como lateral esquerdo, campeão da Copa do Brasil aqui. Então agora eu olho pro Wendel, é exatamente a mesma coisa que o Dorival tem que fazer, é pegar o Wendel, colocá-lo na boa que eu digo é todo jogo, mas fazendo o Wendel, extraindo o melhor que pode ter do Wendel, para ele ser aquele jogador de Europa, aquele jogador de seleção brasileira que o São Paulo tanto esperava, e ele conclui um time ali muito bom. Lucas Ramon é monstro, Alan Franco monstro, Sabino monstro, e o Wendel sendo monstro, perfeito. Volantes, Newton Bobadilha, Danielzinho, perfeito, tá maravilhoso. E no meio, Marcos Antônio, é o extra classe do São Paulo, é o craque, tá perfeito, tá maravilhoso. O Arthur, ele é um ponta direita dos melhores do Brasil, perfeito, maravilhoso. O Vitor Sá, ele chega no São Paulo aqui agora, ele pode ser uma péssima contratação a longo prazo, indiscutível, e concordo, ele é uma péssima contratação a longo prazo. Que papo é esse? De 1 milhão ano que vem. E depois, no próximo ano, 2028, 1 milhão, que é isso? Tá errado. Agora, hoje, no julho de 2026, Vitor Sá chega, põe a camisa e joga e melhora o São Paulo imediatamente. É uma coisa até pra mim indiscutível. Ele melhora o São Paulo de maneira indiscutível. Ele é um reforço. Então fica falando só ali, Luciano, meio que intocável no São Paulo. Nessa conta, faria o Danielzinho no banco, talvez? Muito provável. Newton e Marcos Antônio, Luciano, Arthur, Vitor Sá e centroavante? É muito provável. Claro que o Dorival deve tirar aí do time o Vitor Sá e o Ferreirinha, deve ter Arthur, Caleri e Luciano, e 3 volantes. Deve ser o caso com o Marcos Antônio sendo meia. Agora, o São Paulo, olhando para todos esses caras bons de bola, que são todos que eu falei aqui, são bons de bola, claro que você pode discordar, mas para mim são todos bons de bola. O Caleri é o que tá destoando. É o jogador que está abaixo da média aí. É um cara que tem a sua importância, merece muito respeito, mas tecnicamente tá muito abaixo, tá atrapalhando o São Paulo do meu modo de enxergar. Além do que, o Caleri não é o cara que enturma bem com o Luciano. Você olha o futebol deles dois, é cada um por si. Não tem um futebol que toca aqui e recebe ali, é raro. É muito raro você ver o Luciano e o Caleri se encontrar em campo. Um tá pertinho do outro, mas se encontrar de verdade, fazer jogadas que um tá esperando que o outro vai fazer, é muito difícil. Então,
Não são palavras minhas agora. O São Paulo, de maneira oficial, ele faz uma proposta para trazer o Mikael, centroavante da Série B, lá do CRB. Então, quando o São Paulo quer trazer o Mikael, não é o Juba, não é o você, não é o Zezinho que tá falando que o São Paulo tá meio preocupado com o Caleri. É o próprio São Paulo deixando claro que o seu plano agora é de fazer mais gols. Então, o Caleri, ele não renovou o contrato com o São Paulo quando recebeu uma proposta. O São Paulo propôs para o Caleri uma extensão de vínculo, propôs uma renovação contratual, onde o Caleri não aceitou num primeiro momento. Isso quer dizer que ele tá fora? Não ainda. Quer dizer que ele vai ficar só até o fim do ano? Muito provável. Eu acho até que ele vai embora agora na janela, mas por enquanto ele está no São Paulo, tá treinando, tá jogando, e o Caleri é do São Paulo. Esse é o ponto. Ele é do São Paulo até o fim do ano. Ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube? Ele pode assinar, mas por enquanto ele é do São Paulo. Agora, se o São Paulo quer contratar o Mikael, é porque o próprio São Paulo está incomodado com a situação do Caleri, tanto no campo como talvez no extracampo, onde ele não aceita a proposta de renovação contratual. O Mikael é artilheiraço, assim, absurdo da Série B. Ele é um jogador muito forte fisicamente, de muita trombada, de muita imposição física. E aí eu acabei de falar a mesma coisa do Newton. É o Dorival querendo um jogador fisicamente mais preparado. É o Dorival querendo um cara fisicamente mais pronto. Aí você olha pro Mikael, é um cara de mais saúde que o Caleri hoje. O Caleri já tá indo pra 33 anos, o Mikael tá indo pra 27, 28. Então ele é um cara muito mais preparado e fisicamente muito mais inteiro do que o Caleri. O Caleri hoje, pra correr, ele é muito lento. Pra driblar, ele não dribla. Você põe um cone na frente dele, ele tropeça no cone, ele não passa, ele não consegue fazer o zigue-zague. Então o Caleri hoje ele é um cara que ele faria gols de cabeça se o São Paulo conseguisse chegar pro cruzamento. Agora, no momento em que o São Paulo tem dificuldade pra cruzar, o Caleri tá parecendo uma árvore plantada, parece um poste que não consegue se mexer. Então o Mikael, vindo pro São Paulo, briga a posição com o Tapia e também com o Rian e com o Caleri. O Caleri pode sair, o Tapia também. Seria um São Paulo ficando com Mikael e Rian Francisco, mais Vitor Sá, Ferreirinha, Luca, TT, Arthur e Luciano, Marcos Antônio com os volantes, a zaga laterais, acaba sendo um timaço, hein? Acaba que o São Paulo virou um timaço, não virou não? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.